Bom, gente, então vamos lá para nossa aula do vestido da boneca tradicional. Antes de começar a aula, eu quero mostrar para vocês o corpinho da boneca e falar algumas dicas, né? Aqui eu tenho um corpinho pronto, trouxe com o bracinho colado propositalmente para mostrar para vocês que pode ser mais uma opção. Não precisa fazer somente com o braço embutido, né? Costuradinho. Pode ser colado também, caso você pegue uma demanda de uma grande quantidade de bonecas para fazer e não tenha tempo de embutir bracinho por bracinho, então pode sim ser colado com cola quente. Dificilmente isso aqui solta, tá bom, gente? Dura muito, basta esperar a cola esfriar direitinho que fica maravilhoso. Outra dica que eu vou passar para vocês é sobre a agulha. Para costurar malha, principalmente malha fria, malha cardada, que é 100% algodão, né, cotton, é preciso utilizar uma agulha certa para cada tipo de tecido, né? Então, para tecidos finos, delicados e com elasticidade, eu utilizo a agulha número 9, ponta bola do cabinho dourado, que é a agulha própria para malha. Ela vai até o número 11, mas eu utilizo a agulha número 9, ponta bola do cabinho dourado, tá bom? Outra dica maravilhosa que eu quero que você anote, faça e depois venha comentar aqui na aula sobre o que você achou, é sobre a linha da bobina. Qual linha que eu utilizo para costurar aqui, colocando aqui na bobina? Eu uso o fio de overlock. Fio de overlock, gente, ele tem flexibilidade para costurar malha, ele é perfeito e ele rende muito. Se você costurar com uma bobina, apenas duas bonecas nesse tamanho, um exemplo, com o fio de overlock, usando a linha normal, né? Você vai costurar duas bonecas no caso, aí a linha acaba. Com o fio de overlock você consegue costurar o dobro disso. Ela rende muito. E sem contar que ela tem uma flexibilidade maravilhosa para poder costurar a malha. Então, na bobina, não use no fio principal, tá bom? É somente na linha da bobina que vocês vão colocar o fio de overlock e depois você vem e me conta. E importante também é você regular o ponto da sua máquina. Na aula 1, eu explico direitinho quais são os pontos que eu utilizo para costurar a malha, né? Sobre a tensão, sobre a largura dos pontos. Então, você assiste a primeira aula, que é sobre o corpinho da boneca, que lá eu falo como regular a máquina para poder costurar a sua boneca, tá bom? Então, vamos lá começar o passo a passo do vestidinho dessa bonequinha maravilhosa. Olha, aqui para a base de cima do vestido, né? A parte de cima do vestido, eu vou usar um tricoline. Aqui eu tô usando um xadrez rosa bebê. Vou dobrá-lo para que ele fique duplo. Caso você queira utilizar uma cor lisa como forro, fica à vontade. Eu sugiro até que você utilize TNT. Vocês podem utilizar aquele TNT mais grossinho como forro, como base dos vestidos. Isso, além de economizar, vai dar o mesmo acabamento, dá o mesmo efeito de acabamento e dura muito também, não tem com que se preocupar. Quando eu faço bonecas em grandes quantidades, bonecas simplificadas, para vender, né, de forma mais rápida e que eu preciso economizar um pouquinho, eu uso como forro dos vestidos o TNT mais grossinho, que é maravilhoso também. Mas aqui eu vou dobrar assim, ó, o tecidinho para que ele fique duplo. Vou desenhar a parte de cima do vestido da boneca. Aqui eu tô usando o lápis 6B da Faber-Castell. É o mesmo lápis que eu utilizo para desenhar o corpinho da boneca. Esse lápis não precisa pressionar muito no tecido, para não manchar o tecido, porque ele tem uma grafite muito concentrada, né? Muito forte. Ele destaca bem o risco no tecido. Então, aqui eu vou desenhar a parte de cima do vestido. E vou levar para a máquina de costura para costurar. Desenhei aqui a parte de cima do vestido. Eu vou passar uma costura na parte das costas, decote do pescoço e vou finalizar na parte das costas. Caso você queira fazer sem o forro, utilizando somente um tecido, aí você vai desenhar um molde do jeito que eu fiz aqui, recorta tudo no risco e passa um viés nas costas, decote do pescoço e nas costas. Caso você queira fazer o vestido sem as mangas, basta fazer uma aplicação de viés aqui também. Agora, se você quer o vestidinho com forro, embutido, com manga ou sem manga, aí você vai usar para base tecido duplo, principal e forro.
Você vai costurar em cima do risco nas costas, decote do pescoço e finaliza nas costas. Se quiser sem manga, passa uma costurinha aqui no risquinho também da cavinha dos braços. Depois recorta o restante e desvira por aqui, ó. Por essa abertura você vai desvirar o vestidinho todinho, tá bom? Então, assim, desenhei no tecido, vou passar a costurinha conforme eu expliquei. Passei então a costura. Agora eu vou recortar. Com a parte de cima, costuradinha aqui, ó, nas costas, decote do pescoço finalizado aqui nas costas, eu vou dar uns piques aqui, ó. Todo o decotezinho aqui do pescoço. E vou desvirar dessa forma. Vai ficar assim. Feito isso aqui, esse é o momento de você decorar o vestidinho, caso você queira. Pode colocar uma aplicação de renda aqui na frente, pode também fazer uma aplicação de renda franzida aqui, toda em volta do decote do pescoço. No caso, aqui eu vou fazer simplificado mesmo, tá bom? Porque eu gosto de trabalhar com as bonecas assim de forma simplificada, para que eu possa bordar o nome da criança aqui também. Mas caso você não trabalhe com bordados, você pode estar decorando a frente desse vestidinho aqui, se você quiser também colocar botões, rendinhas, né? Cianinha, que fica lindo. Aqui eu cortei no risco o molde das mangas. Vou fazer aqui, ó, um acabamento, dobrar aqui um pouquinho. E passar uma costurinha na máquina, já aplicando o elástico em cima dessa dobrinha e franzindo todo o punho dessa manga.
feito esse passo, colocado aqui então o elástico na manguinha, eu vou passar uma costura folgada aqui na parte de cima, onde eu vou aplicar no ombro, para poder costurar ali na parte de cima do vestido. Pronto, feita essa costura para franzir, eu vou puxar o franzido aqui das manguinhas e vou deixar esse franzido concentradinho somente aqui na parte do ombro, olha. Somente aqui no meio. O franzidinho ele vai ficar concentradinho somente aqui no meio. E essa manguinha ela tem que ficar no ponto já para caber aqui na cavinha do braço. Então, vou puxar só mais um pouquinho. Pronto, já preparei aqui as manguinhas. Agora eu vou posicionar aqui na parte de cima e costurar aqui na curvinha do braço. Pronto, já coloquei aqui as manguinhas. Olha como fica linda, olha que coisa mais fofinha esse acabamento. Agora eu vou costurar as laterais da parte de cima do vestido, né? Fechar a cintura e as manguinhas. Eu vou passar um pé de máquina aqui na lateral. Pronto, já costurei então a lateral, refilei para ficar tudo limpinho assim, bonitinho. Agora eu vou desvirar toda essa parte de cima do vestido e vou preparar as saias, né, os babados para esse vestido. Repare que na parte de cima eu tô usando um xadrez, rosinha bebê, e nas manguinhas um estampado. E eu vou preparar as saias para combinar, como se esse vestidinho tivesse 2 em 1, para dar esse efeito de 2 em 1. Então aqui eu tenho as faixas em que eu vou fazer as saias, né, do vestido. Para a saia de baixo, eu vou utilizar esse estampado rosinha combinando com as manguinhas. E para a saia de cima, eu vou usar esse estampado de xadrez rosa claro para combinar com o peitinho do vestido. E aí dá a impressão de que é 2 vestidinhos, como se fosse uma jardineirinha xadrez em cima de um vestidinho floral. Dá esse efeito e fica maravilhoso. E para a calçola da boneca, eu vou utilizar um xadrezinho também combinando com a saia e o peitinho do vestido, que vai ficar uma combinação maravilhosa e super delicada. Então, vamos lá dar um acabamento aqui nos babados desse vestido. Aqui na lateral dos babados, eu faço 2 dobrinhas e passo uma costura. Faço isso nas 2 pontas da faixa e depois eu vou fazer uma bainha em toda a largura dos babados. Vou fazer isso nas 2 saias. Também vou colocar uma rendinha. Aqui eu vou usar uma rendinha sintética, mas você pode usar rendinhas de algodão, que dá todo um charme, né? Uma elegância e agrega valor também na sua peça, na roupinha da boneca. Eu vou usar essa daqui mesmo sintética e vou aplicar nesse babadinho de cima. Pronto, as saias aqui já estão preparadas, com os acabamentos nas laterais e toda a bainha feita. Já apliquei também a rendinha no babadinho rosa e passei a costura folgada para poder franzir esses 2 babados aqui. Caso você queira fazer o vestido da boneca somente com um babado, você vai utilizar a medida do babado de baixo.
que no molde tem duas medidas, né, para 2 babados. Então, você vai usar a medida do babado de baixo, que vai ficar super lindo. Aqui eu vou puxar a linha para poder franzir. Eu vou franzir para caber ali na cintura da parte de cima do vestido. Vou fazer isso nos 2 babadinhos. Pronto, feito então o franzido nos 2 babados, eu vou pegar aqui a parte de cima do vestido, eu tiro a medida para saber o tamanho que ela está, ajusto os babados também, deixando já tudo no tamanho certo para caber na cintura. E eu gosto muito de franzir assim, separado, porque deixa um franzido bem mais bonito e com um pouco mais de volume. Se você costurar os 2 babados juntos, para depois franzir e aplicar na parte de cima do vestido, não fica um volume tão bonito quanto se você fizer assim separado. Agora eu vou colocar aqui e vou trazer para a máquina para poder costurar os babados aqui na parte de cima do vestidinho. Pronto, costuradas as saias na parte de cima do vestido, eu vou limpar essas linhas que ficam aqui desfiando do tecido, vou dar uma pequena refilada. Você pode também fazer um acabamento com overlock ou com o ponto de zigue-zague da sua máquina de costura. E pode também fazer o acabamento com tesoura de picotar para tecido, que fica tudo maravilhoso também. Pronto, refilei. Agora é só fazer o acabamento final no vestidinho, colocar botões, tic-tac, botões Rita, pode ser velcro também. Fica lindo demais esse vestidinho, maravilhoso. Vocês podem decorar do gosto de vocês, com botões, com cianinha, com lacinhos, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu vou fazer a calçola da boneca. No tecido duplo, eu dobro e desenho o molde. Aí, quando eu abro o tecido, ele fica assim, nesse formato. Porque no projeto, o molde vai só assim, ó, a metade do molde do shortinho, né? Ou da calçola da boneca. Eu desenho no tecidinho duplo, dobrado, corto no risco e depois, ao abrir assim, ó, vai ficar inteiro a calçolinha da boneca. E eu vou levar para a máquina e vou passar uma costurinha somente em um dos cavalos. Pronto, feita aqui a costurinha em um dos cavalos, vai ficar assim, desse jeito. Agora, nesse exato momento, eu vou preparar os elásticos. Eu dobro aqui um pouquinho na cintura. E em cima dessa dobrinha, eu vou colocar um elástico em cima e passar uma costura zigue-zague em cima do elástico e puxando para que ele possa ficar franzido. E vou fazer a mesma coisa aqui na bainha das perninhas dessa calçola. Prontinho, aplicado aqui os elásticos, tanto na cintura quanto nas perninhas da calçola da boneca. Agora eu vou fechar o outro cavalo, passar uma costurinha aqui, um pé de máquina, e depois eu vou fechar as perninhas dessa calçola. Prontinho, calçola costurada. Vamos então refilar, porque isso é muito importante, você limpar toda a peça, tirar essas linhas que ficam assim, ó, desfiando, refilar o excesso de tecidinho e também passar um zigue-zague para dar um acabamento. Quem tiver overlock, aproveita e passa o overlock, que aí o acabamento fica mais bonito ainda. Vou desvirar aqui, ó, essa calçola, olha que coisa mais linda que fica isso aqui. E vamos então vestir a boneca, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Aqui no vestidinho, como eu já falei pra vocês, vocês podem dar um acabamento com botões Rita, velcro ou o acabamento de sua preferência para poder vestir aqui na boneca.
coisa mais linda que fica essa boneca. Aqui agora é por conta da imaginação de vocês. Decorar essa boneca com lacinhos, coloca lacinhos nos sapatos e aguardem a próxima aula, que é o passo a passo dos cabelos, que eu vou ensinar bem detalhados para vocês fazerem uma boneca maravilhosa com o cabelo, com uma técnica perfeita. Aguarde a próxima aula de todo o passo a passo do cabelo, pintura do rostinho e finalização dessa boneca maravilhosa. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui. Se você gostou, deixa o seu like, curte essa aula, comenta, me dê sugestões daquilo que você quer também aprender, que eu vou ter o maior prazer em estar ensinando com todo carinho.